Mateus 11, verso 25 em diante. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, por favor, vá para o Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15. E, ouvindo isso, um dos que estavam com Jesus à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, Jesus lhe disse: Um certo homem fez um grande banquete e convidou muitas pessoas. À hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se, e disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Logo, eu te peço que me tenhas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei-me, e portanto não posso ir. Voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados primeiro provará da minha ceia. Amém. Ô Senhor, fala conosco. Irmãos, nós temos 2 textos e os 2 falam de ensinamentos de Jesus. E eu quero hoje falar a respeito das decisões que nós temos que tomar frente àquilo que o próprio Senhor Jesus coloca diante de nós. Nós temos acompanhado de muito tempo muitos caminhos estranhos que muitos religiosos têm tomado, e as suas posturas nestes caminhos muitas vezes contrariam princípios que, se nós, com o coração aberto, observarmos na palavra de Deus, encontraremos em desarmonia. Falam, pregam uma coisa, encontram na palavra, mas defendem e fazem coisas que se confrontam com a palavra. E nós muitas vezes nos deixamos arrastar por raciocínios muito mais emocionais do que verdadeiramente racionais. E quando eu falo raciocínios, porque eu estou falando de linhas de pensamentos e processos de investigação mental muito basilares, muito primitivos, muito ligados a sensações, a emoções e muito pouco ligados realmente à razão. O Evangelho de Jesus, a palavra Evangelho significa boas notícias. As boas notícias que Jesus nos dá e que estão no Evangelho de Mateus, as boas notícias que o Mateus trouxe, que estão no Evangelho de Lucas, do Marcos, do João, as boas notícias que esses 3 nos contam, nos mostram um Jesus extremamente pacífico, extremamente pacificador, extremamente amoroso, extremamente solidário. E nós temos encontrado linhas de raciocínio defendidas por pessoas religiosas
que atrelam os seus raciocínios a uma figura de um Jesus construído por eles, que destoa completamente do que a gente encontra na palavra. Eu tenho procurado estudar religiões. Eu acho que qualquer pessoa que conheça apenas a sua religião corre um risco de sucumbir nos momentos de confrontação, porque não conhece as linhas teológicas de outras doutrinas, de outros credos religiosos. Então, no momento de conversar, de discutir, ou vai ficar sem argumentos, ou vai partir para uma violência, ou vai deixar a sua. Não é à toa que a gente tem encontrado muitos desviados. Eu já fui da igreja. Eu era levita. Eu fui pastor. Eu fui missionário. E o que você é hoje? Eu sou desviado, eu sou afastado. Porque não conheceram a sua doutrina e não pensaram na sua doutrina em relação a outras. Então eu tenho estudado o espiritismo, eu tenho estudado o islamismo, eu tenho estudado o hinduísmo, eu tenho estudado filosofias que tendem a se afastar da religiosidade e buscarem em outras fontes a leitura da vida. Eu tenho encontrado que todas as doutrinas religiosas que eu estudei defendem a paz, defendem a solidariedade, defendem a ajuda ao próximo, defendem que o homem, que a mulher que se aproximam do conhecimento de Deus se tornem cada vez melhores. Mas o que nós temos visto, não só no Brasil, mas até no mundo todo, é exatamente o contrário. Dia desses, tem um senhor que eu não conheço pessoalmente, mas conheço a figura pública dele, e ele postou algumas coisas contrárias, acusando a igreja de algumas coisas, e eu disse para ele, olha, na verdade, a igreja não errou, a igreja jamais errou em tempo algum. As pessoas que estavam na igreja naquele momento, que a dirigiam, que faziam parte, que erraram em nome dela. Mas ela é muito maior do que as pessoas passam, morrem, vão embora, outras chegam. E ele disse, mas a igreja perseguiu, a igreja fez isso, fez aquilo. E eu disse, mas os partidos políticos fizeram, as universidades e as escolas fizeram isso também, as famílias perseguiram muitos dos seus membros, mas as famílias continuam instituições fortes, sem as quais nós não podemos viver. As escolas continuam instituições fortes, sem as quais nós não podemos viver. Os partidos ideológicos, políticos, continuam fortes e necessários, sem os quais nós não podemos viver. A igreja também. As pessoas passam, essas instituições ficam. E então nós precisamos, com isso, entender a nossa responsabilidade pessoal no conhecimento da doutrina de fé que nós elegemos para dirigir os nossos passos na vida e para determinar as nossas decisões. Conhecemos a nossa doutrina? Conhecemos o nosso Jesus? Porque existem muitas imagens do homem histórico chamado Jesus. Quem é o Jesus que você imagina ser o seu Salvador? Como ele é? Ele é bravo, ele é acusador, ele é intolerante, ele é ameaçador, ou ele é compreensivo, amoroso, disponível, disposto, poderoso para levantar o caído, para curar o enfermo, para nos dar um caminho melhor do que aquele que a gente vem caminhando. Duas histórias de Jesus. Na primeira, há um versículo naqueles que nós lemos primeiro no Evangelho de Mateus, em que o verso 28 é bem conhecido. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ele vai dizer, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ele faz um convite. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O caráter dele começa a se revelar no convite. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados.
e eu vos aliviarei. Ele não disse: vinde a mim, vós que cansais os outros e sobrecarregais os outros. Aquele Jesus que na Bíblia nasce como o Rei dos Reis, mas escolhe nascer entre os pobres, adulto, faz um convite, não para o opressor, mas para o oprimido. Não para aquele que se vale do trabalho dos outros, mas para aquele que é explorado por aquele que dá trabalho. Não poderia ser diferente, porque o seu Pai, se revelando através dos profetas no Velho Testamento, ele diz que o salário retido pelo patrão e que é a causa da fome, da miséria do seu trabalhador, clama a ele e ele vingaria. Não poderia ser diferente, porque ele disse, através dos seus profetas, que ele viria nivelar toda a terra, para que não houvesse quem dominasse sobre os outros com injustiça, com violência. Não poderia ser diferente, porque através dos seus profetas, ele prometeu um mundo futuro para eles e para nós, porque ainda não chegou, então é profecia que nós esperamos, em que as armas de guerra serão transformadas em enxadas. Um Deus que diz: o futuro daqueles que me seguem é ver um mundo onde todas as armas serão derretidas, quebradas, transformadas em arados. Arados e enxadas, machados, para fazer a terra produzir alimentos para que não hajam famintos na terra. Não é à toa então que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E eu pergunto, cansados de quê? Ontem eu estava pedalando e chegando numa cidadezinha chamada Taquaraçu de Minas. Tinha passado por mim no alto de uma montanha, tinha passado um rapaz, eu chegava por um caminho, ele passou por outro, e ele estava pedalando muito bem, e sumiu. Quando eu chego na cidade, no trevinho assim de entrada da cidade, ele vem de encontro a mim, para e começa a conversar, e a gente começa a bater papo. Ele me falou que fez uma palestra para pais um dia desse, não sei se ele é religioso, não perguntei, não sei que tipo de palestra, mas na conversa eu disse para ele: pegue um evangélico que tem um coração que ama a paz, coloque esse evangélico do lado de um espírita que ama a paz, pegue os dois e os coloque junto com um umbandista que ama a paz, pegue os três e coloque com um muçulmano islamita que também ama a paz, pegue esses quatro e coloque com um ateu que ama a paz, e sabe o que eles vão construir? Uma sociedade de paz, uma comunidade de respeito, um grupo de pessoas que vão ter prazer em construir coisas boas, que vão socorrer uns aos outros. Mas pegue dois evangélicos de coração duro, defensores das armas, preconceituosos, e coloque os dois juntos para ver o que vai acontecer. Eles se comem. Pegue dois espíritas com o mesmo espírito de Belial, belicoso, briguento, você vai ver os dois se comerem. Pegue dois islamitas, dois ateus, dois umbandistas que amam a violência, e você vai ver o que eles vão fazer entre eles: se matam. Então nós precisamos entender que os nossos corações e as nossas mentes precisam estar em harmonia com esse Jesus que convida o oprimido e o sobrecarregado para que ele encontre paz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar o peso. Sabe, irmãos, eu estou cansado de uma sociedade violenta, cansado de gente que está enriquecendo à custa da miséria dos outros, cansado de ouvir mentira nos altares, cansado de ver gente brigona, gente que durante décadas defende tudo que vai de encontro ao Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, e que depois sobe no altar e faz cara de anjo. Estou cansado, estou sobrecarregado, mas eu não posso
desculpar as pessoas individualmente porque elas não pensam. Durante uns 2 ou 3 anos, eu tive um grupo de 4 pessoas que eu quis discipular toda semana. E eu os chamava carinhosamente de discípulos. E durante todo esse tempo, semanalmente, eu ensinei. Um desses me confidenciou quando nós estudávamos parte da história recente do Brasil, aquele período feio da ditadura militar, que começa em 64, termina em 85, e eu mostrava como todos os princípios de paz, de dignidade humana, de misericórdia que a gente encontra no Evangelho foram pisados. E ele me contou com os olhos cheios de lágrimas como seu tio foi perseguido, colocado na cadeia, como ele foi torturado e como ele entendia pelo Evangelho de Jesus como que a tortura é algo que ofende a santidade de Deus. Os outros 3 também entenderam como que o preconceito de sexualidade, de cor, de credo também ofende a Deus, como que a belicosidade, a animosidade, a disposição de tratar o diferente, de excluí-lo, tratá-lo mal e excluí-lo, ofende a dignidade da santidade de Deus. Eles entenderam isso enquanto estavam comigo. Mas quando veio aquela campanha em 2018, que elegeu a violência, a malícia, o engano como suas bandeiras e revestiu com um papel de religiosidade, para o meu espanto, eles adotaram aquilo e defenderam aquilo e esqueceram tudo que tinha estudado. E eu cheguei à conclusão de que muitos são chamados verdadeiramente, mas poucos são escolhidos. Que o reino de Deus é acessado não por um caminho largo, mas por um caminho estreito, porque dá trabalho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não chamou os que cansam os outros e que sobrecarregam os outros. Os que cansam os outros e sobrecarregam os outros podem até serem tratados com muita honra entre os homens, mas serão desonrados por Deus. Podem até receber os melhores lugares entre os homens, mas estarão do lado de fora do reino de Deus. Porque de fora ficarão os cães, porque de fora ficarão os mentirosos, porque de fora ficarão todos aqueles que não entenderam que o convite é que nos dá dignidade. E falando em convite, nós fomos para o segundo texto. Um certo homem muito rico, um rei, chama o seu servo e diz: meu filho vai casar. Meu filho vai casar. Vão e convidem as pessoas para que venham para a grande festa. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite para o casamento, para as bodas do Cordeiro com o mundo, com a igreja. O convite é para todos. O primeiro disse: não posso ir, comprei uma terra, preciso ir lá conhecer a minha terra. O segundo mandou dizer: olha, comprei 5 partidas de animais, 5 juntas, e eu preciso experimentá-las, saber se são bons animais. Então pede ao rei que me desculpe, eu tenho outras prioridades. O terceiro disse: acabei de me casar, estou em lua de mel, como é que eu largo a lua de mel para ir para uma festa? Eu tenho mais o que fazer. O servo volta e conta ao Senhor, e o Senhor diz: os convidados não eram dignos. Irmão, presta atenção em nome de Jesus. O que nos dá dignidade é o convite que nos foi feito, em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque quem convida paga. Dia desse eu ouvi isso num programa, um trecho de um programa de entrevista. O entrevistador perguntou pro rapaz e disse: no primeiro encontro, com uma moça, quem paga a conta? E ele nem pensou e respondeu rápido: quem fez o convite. Você sabe que tem lógica? É verdade, não é? Quem faz o convite paga a conta. Nós temos hoje uma associação que é diferente de fazer um convite. Então a gente diz assim, como hoje de manhã: vamos fazer um café da manhã? Mas cada um traz uma coisa. Irmão, você não está sendo convidado para tomar um café. Você está convidado para uma associação para tomar um café. Vamos nos reunir e dividir essa conta?
Vamos fazer um churrasco aqui? A gente tem uma churrasqueira boa aqui, Lucas. Vamos fazer um churrasco aqui atrás? Cada um traz aí uma asinha de frango, ou meio quilo de qualquer coisa, dá. Cada um trazendo meio quilo, dá. A gente compra o carvão, isso é uma associação, não é um convite. Mas se eu viro para o maestro e digo, maestro, eu quero convidá-lo a almoçar lá em casa. Eu não espero que ele chegue lá em casa levando a comida. Porque o convite dá a ele a dignidade de ser servido, dá a ele a dignidade de ser recebido, dá a ele a dignidade de achar a mesa posta, o lugar dele separado. O convite o dignifica. É diferente quando a gente diz assim, vamos fazer alguma coisa hoje? Cada um traz alguma coisa. Irmão, não tem nenhuma obrigação para achar um lugarzinho para você. A hora que você chegar, a gente diz, acha um lugar aí, porque a gente está... Nessa caristia que as coisas estão, de um tempo para cá, surgiu uma moda muito esquisita. Eu, Ademir, acho muito esquisita. Aí eu faço o meu convite, Wagner, de aniversário, e convido todo mundo. E digo assim, olha, eu vou comemorar o meu aniversário, estou te convidando, vai ser lá na pizzaria fulana de tal, e cada um paga a sua conta. Irmão, isso não é convite que se faça. Não é, isso não é um convite. Isso não é convite, eu não estou te convidando, eu estou te chamando para fazer uma associação comigo. Vamos nós, você não está comemorando o meu aniversário. Seria o meu aniversário se eu te convidasse e eu pagasse a conta. O que eu estou te dizendo é, vamos lá, eu não preciso de um aniversário para convidar alguém para a gente dividir conta. Gente, depois do culto, vamos comer uma pizza? Você já sabe que nós vamos ratear. Uns até dizem assim, não vou não, que eu estou sem dinheiro. Mas essa mudança, ela fez alguma coisa. Sabe o que ela fez? Ela tirou a dignidade do convidado. Quando eu digo, vou comemorar o meu aniversário na churrascaria, no Carretão Gaúcho, lá no Carretão, mas cada um paga o seu, tá? Irmão, que dignidade eu estou reconhecendo em você? Nenhuma. Qualquer um que for lá vai sentar, se tiver com dinheiro, vai sentar e vai comer. Mas quando eu chego para você e digo assim, eu vou comemorar o meu aniversário no Carretão Gaúcho, eu quero que você vá, mas não se preocupe com nada, é por minha conta. Eu estou dando a você a dignidade, eu estou dizendo, você é especial, você é diferente de todos os outros, eu assumo o custo, mas eu quero você lá, eu não quero o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque se a gente falar a verdade, quem convida para ratear custo, está te usando para fazer a própria festa. Eu quero dar uma festa, mas eu não quero bancar, então não é você que é digno, digno sou eu. Eu quero que todo mundo esteja lá, mas quem vai pagar são vocês. Mas é diferente de quando eu reconheço a sua dignidade e digo assim, eu vou fazer uma festa, eu quero que você esteja lá. Irmão, pode ser que eu não tenha dinheiro para comprar Coca-Cola e que eu compre aquele Guaraná Marangon. Vocês lembram do Marangon? Mas quer saber de uma coisa? Se a pessoa comprou o Marangon e está te dando, ela está te dando a dignidade, você é convidado, ela está dando o melhor que ela pode. E você deve aceitar e beber com a boca mais boa do mundo. Isso é muito legal. Jesus, ele disse, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado de crentes falsos? Você está cansado de pastores ladrões? Você está cansado de irmãs legalistas que gostam de apontar o pecado dos outros, mas escondem o delas? Você está cansado de uma igreja que fecha os olhos para o perigo que é criar os filhos sem falar de sexo e que tem que ver os filhos se perdendo e adoecendo e muitas vezes assumindo responsabilidades que não eram para ser assumidas se houvesse um diálogo? Vocês estão cansados de pessoas que dizem que são de Deus, mas que gritam, que batem, que brigam, que maltratam? Vocês estão cansados de políticos corruptos? Vocês estão cansados de violência no trânsito? Vocês estão cansados de trabalhar e não ter dinheiro? Vocês estão cansados de tanta opressão? Você está se sentindo oprimido? Você acorda à noite sem ar, seu coração está palpitando, você já não vê mais esperança para o futuro, você já tem medo do que vai ser o futuro do seu filho, você tem medo do que vai ser o seu futuro, você já abriu mão dos seus sonhos. Jesus, ele te dá a dignidade, diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu te dou a dignidade de ser o meu convidado.
Eu vou aliviar você de tudo isso, eu vou tomar todas as suas dores e eu vou te dizer, aprenda de mim, eu vou te ensinar o caminho para você vencer, eu vou te ensinar o caminho para você mudar isso, eu vou te ensinar o caminho para você crescer como ser humano e se iluminar, para você se desenvolver espiritualmente. O convite de Jesus é um convite para a inteligência, para a sensibilidade, para o compromisso com as virtudes, com o que há de melhor no ser humano. O convite de Jesus é para que nós nos afastemos do primitivismo da violência. Como pode alguém associar Jesus a uma arma? Como pode alguém associar Jesus à perseguição? Como pode alguém associar Jesus à tortura? Como pode alguém associar Jesus ao que há de pior no ser humano? Se Jesus é a expressão do melhor de Deus e do homem. Mas você vai dar uma resposta. É você que dá a resposta. Você pode dizer, Senhor, eu acho é uma ferramenta, é um instrumento, é um aparelho que a gente devia amassar e chutar e jogar fora. Por isso que Jesus disse assim, e aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe, Lucas, o que é um jugo? Não, eu imaginei que você não soubesse. Você sabe, Beth, o que é um jugo? Você sabe o que é um jugo? Um jugo é aquela ferramenta que era feita na roça para colocar na cabeça do animal, para poder dirigir o animal, principalmente quando eram dois, por exemplo, cavalos numa charrete ou dois bois num carro de boi. Então você punha o jugo para que esses dois animais fossem juntos para o mesmo lado. Você pode imaginar um carro de boi com dois bois na frente? Se um boi resolver ir para a direita, outro boi resolver ir para a esquerda? Não pode. Os dois bois têm que ouvir o comando de quem está dirigindo o carro e ir para o lado que ele determinar. Jesus disse, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo assim, coloque no seu pescoço a unção do Espírito Santo para que eu dirija você. Joga fora o seu achômetro, aprenda pela palavra. E se você ouvir uma palavra através da Bíblia, e uma palavra através de homens que ensinam a Bíblia, mas que seja destoante, se o que ele disser, ele que prega a Bíblia, ou eu que prego a Bíblia, disser alguma coisa que vá de encontro com o que a palavra de Deus diz, não acredite em mim, não acredite no outro, acredite na palavra. Então veja, o primeiro disse, eu não posso ir porque eu comprei uma terra. O outro disse, eu não posso ir porque comprei uma junta de animais. O outro disse, eu não posso ir porque casei. Quando o Senhor de todos ouviu isso, ele disse, os convidados não eram dignos. Jesus está te convidando à vida eterna. Ontem eu vinha, depois do pedal, atravessei a cidade de Santa Luzia, e quando eu peguei uma subida, eu vi um senhor bem velhinho, descendo a rua, e eu fiquei olhando para ele, imaginando a criança que ele deve ter sido. Eu imaginei quando ele andava em pezinho. Eu imaginei quando ele era jovem, isso assim muito rápido. Eu imaginei quando ele se encantou com a namorada, com a primeira namorada, ou com a mulher que se tornou esposa dele. E eu fui, na minha cabeça passou um filme rapidinho de como que um neném chegou naquela posição. Hoje no café da manhã, a Fátima, esposa do Edmar, me mostrou a foto do avô dela. Está com Alzheimer, está bem velhinho. E me mostrou umas fotos de 10 anos atrás, 15 anos atrás, já velho, mas, gente, ele era em pezinho, não era aquela coisa assim, não. Aquele velho, sabe, peito estufado, sem barriga, forte, bonito. A Fátima ainda disse, ele era bonito, né, pastor? Eu falei, era. E ainda chamou a minha atenção a posição. E aí a última foto, né, que ela me mostrou, ele ainda está vivo, ele sentado, bem curvadinho. Irmão, sabendo que tudo passa, sabendo que nada fica, que a sua força, a sua juventude, os seus bens, que tipo de resposta a gente deve dar ao convite que Jesus nos faz? Nós devemos ser daqueles que oprimem os outros ou devemos nos juntar aos oprimidos? Nós devemos defender os que mandam e que tiram proveito do trabalho dos outros e empobrecem os outros enquanto eles se enriquecem? Ou nós devemos tomar posições claras em defesa dos que são oprimidos? Porque o dia
de Deus vai cobrar a nossa resposta. E aí ele disse: os convidados não eram dignos. É o convite que te dá dignidade. Jesus te chama e diz: eu pago a conta. Você acha que eu te coloquei no mundo precisando de uma casa e eu não tenho uma casa para te dar? Você acha que eu te pus no mundo precisando de um companheiro ou de uma companheira e eu não tenho um para te dar? Você acha que eu te pus no mundo sabendo que você precisa de comida, bebida, sapato, roupa e eu não tenho essas coisas para te dar? Quando eu pensei em te criar, antes eu criei todas essas coisas e elas já estão ordenadas. Ele está dizendo: eu te convido a vir e aprender comigo, que sou manso e humilde, mas eu vou pagar todas as suas contas. Pode colocar sua vida na minha mão e esperar, eu cuido de você. É isso que nos dá dignidade. Ele assume conosco um compromisso de pai. Ele nos ama como pai. Hoje é dia dos pais. Devemos honrar o nosso pai. Mas ele disse para aquele servo, na parábola que Jesus contou: os convidados não eram dignos. Saí pelas ruas, pelos becos, e tragam os miseráveis, os pobres. Mais uma vez eu vejo o Deus do Evangelho, mais uma vez eu vejo o Deus da Bíblia se colocando ao lado dos pobres, dos oprimidos, dos esquecidos. Mais uma vez eu vejo o Evangelho de Jesus dignificando aqueles que aos olhos dos homens parecem não ter dignidade nenhuma. Irmãos, nós vamos tomar posições claras, defendendo as virtudes e os princípios da palavra de Deus e honrar o nosso Deus. Ou nós podemos até nos disfarçarmos de religiosos, mas o dia do juízo de Deus vai mostrar verdadeiramente que nós estaremos errados. A decisão, a resposta ao convite é nossa. E que nós possamos honrar o nosso Deus com a nossa resposta. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.